É no espaço entre problema e discurso que se situa a mediação política, e esta é as obras das forças políticas, que têm como uma das suas funções primordiais precisamente articular, na linguagem que lhes é própria, as necessidades ou aspirações mais ou menos confusas das populações. Diante desta citação, levanta-se o questionamento: quais camadas das populações o mecanismo político ouve as aspirações e necessidades? O segundo mandato do governo Seabra foi tão pernicioso quanto o primeiro para as camadas menos favorecidas da Bahia. Ficou claro que almejava sua ascensão na política e deixou o povo baiano esquecido em segundo plano. Antes de avançarmos ao período em que Seabra esteve sob o comando da Bahia pela segunda vez, é necessário que vejamos o hiato entre 1916 e 1920, onde Antônio Muniz regeu a Bahia, e que foi igualmente caótico para a população. Apesar de não ser o objeto principal da nossa análise, é importante que façamos uma breve abordagem. A 29 de março de 1916, Antônio Muniz assumiu o governo do estado e a 31 de outubro do mesmo ano, Seabra foi eleito deputado federal. Num conchavo amigável, trocaram temporariamente os postos. O novo governador, porém, não herdou o poder de Seabra, que continuou a segurar as rédeas da política baiana como chefe supremo do PRD. A Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em 1914, afetou economicamente o país, que sofria com a baixa exportação da nossa principal mercadoria na época, o café, já que os maiores consumidores deste produto estavam envolvidos na guerra e voltaram suas economias para a aquisição de armamentos e munições. O comércio externo foi afetado. Na Bahia, a Primeira Guerra afetou diretamente a exportação porque o fumo e o cacau eram vendidos principalmente para a Alemanha. Antônio Muniz assumiu o governo neste cenário, o repasse de verbas do governo federal para o estadual, prejudicando as obras de remodelação e aumentando a carestia de vida, principal marca da Primeira Guerra que reverberava em nosso estado. Além disso, por consequência da gripe espanhola, o ano de 1918 foi vertiginoso. As esperanças trazidas pelo final da guerra e o cessar da matança nos campos de batalha da Europa foram acompanhadas pela dança mórbida da espanhola. A pandemia de influenza não deixou territórios e populações sem algumas de suas terríveis marcas. Adoecimento, sofrimento e morte de milhões tornaram essa epidemia um fenômeno ao mesmo tempo biológico, social e político, e sua escala foi global. No Brasil, seus primeiros sinais foram aparentemente dados pelas mortes de tripulantes dos navios enviados em missões médico-militares na costa da África. Para piorar a situação, as autoridades públicas, à época, negavam a existência da epidemia, subestimando o poder de letalidade da doença. No início de junho de 1919, várias classes de trabalhadores aderiram a uma greve geral. Foram eles operários de construção civil, padeiros, açougueiros, sapateiros, telefonistas, carregadores das docas e ainda os trabalhadores do setor têxtil. As reivindicações foram aumento de salários e diárias, redução de carga horária para 8 horas, direito de associação e não dispensa dos grevistas. A greve geral de 1919 foi o reflexo da força trabalhadora no estado da Bahia, mesmo que o patronato não tivesse cumprido algumas das exigências feitas pelos trabalhadores. Nebulosas foram as circunstâncias que levaram o Dr. J.J. Seabra a vencer as eleições para o governo do estado pela segunda vez. Mesmo que Paulo Fontes estivesse na frente pela contagem de votos, o PRD, partido que Seabra era presidente, tinha força incontestável e a população baiana, em sua maioria analfabeta, não tinha poder de voto e nem que os representasse nessa república que ainda ganhava confortos. A nova intervenção federal foi necessária para que Seabra assumisse o governo. O sertão baiano entrou em revolta com o retorno de Seabra. Foi necessário enviar militares aos sertões para cumprir os levantes que eram organizados pelos coronéis de cada região. Em Salvador, no dia 2 de fevereiro, a recepção de Seabra foi conturbada, com tiroteio, mortos e feridos, e o comércio local foi obrigado a fechar suas portas diante da insegurança.
A intervenção federal, na verdade, decretou a falência não só das forças oposicionistas, mas também do governo. Anunciou não apenas o fim da rebelião coronelista, mas, de modo mais significativo, o começo do fim do domínio seabrista, bem como o fracasso de Seabra em estabelecer o domínio de um único partido no Estado. Desde 1917, o Brasil testemunhava a crescente organização da classe trabalhadora em prol de melhores condições de trabalho, salários dignos e garantias laborais. Na Bahia, a greve de 1919 foi um exemplo do poder que o proletário tinha em se organizar e formular protestos pacíficos em busca de seus direitos. A truculência do patronato era comum e notícias como a de 29 de janeiro de 1920, do Diário de Notícias, que informa "A empresa de lixo não paga aos carroceiros", era corriqueira. Em 10 de fevereiro de 1920, a notícia intitulada "O Movimento Operário" informava que várias classes operárias declararam greve. A cidade hoje amanheceu sem pão devido à greve dos padeiros, parecendo que a greve se alastrará devido que as adesões que os operários grevistas vêm recebendo dos seus companheiros. Outra classe de trabalhadores que sofreram durante a gestão de Seabra foram os professores, desde problemas de vencimento, maus tratos, até problemas com o aluguel da escola. Em 1921, Seabra vislumbrou a oportunidade de ascender ao cargo de vice-presidência da República, ao lado do candidato a presidente Nilo Peçanha, partindo em excursões ao redor do país para as campanhas presidenciais. No dia 4 de julho de 1921, o Diário de Notícias informa sobre a renúncia de Seabra, que saía em campanha eleitoral sem deixar estabelecido um sucessor para o governo do estado da Bahia, que acabou por ser ocupado interinamente pelo coronel Frederico Costa. Ao longo de 1922, com as discussões de campanha eleitoral, Seabra foi perdendo força política em seu partido. O jornal À Tarde explica: um beco sem saída. A bancada baiana desconjunta-se. A explicação dada pelo Sr. Seabra não colheu, sobre as tensões dentro do partido. Após várias divergências, passos errados e atos de impulsividade, Seabra não conseguiu alcançar o cargo de vice-presidência do Brasil. Volta ao governo do estado enfraquecido, agora sem o apoio de boa parte dos integrantes do seu próprio partido. Enquanto Seabra excursionava, propagando sua campanha política, a Bahia sofria em desgoverno. Na capital, o processo de modernização urbana, iniciada no primeiro governo, eternizava-se. A notícia de 1920 informa sobre uma escavação que ganhou proporção de precipício na Avenida Oceânica, obra que se iniciou no primeiro mandato de Seabra e se estendeu até a sua segunda gestão. Ainda sobre a Avenida Oceânica, o Diário de Notícias diz: só a coluna da barra custou 10 contos. Por muito tempo, um jorro de dinheiro fundou as obras da Avenida Oceânica, de construção cabulosa e dispendicíssima, subindo o escândalo a um ponto tal que uma figura do governo lavrou seu protesto veemente contra a vergonhosa dissipação. Existiam construções inacabadas por toda Salvador. O Diário de Notícias de 1º de novembro de 1922 mostra que as remodelações vão a passo de cágado. As obras públicas do Estado começam bem, mas param de repente, com a maior parte por fazer. A falta de iluminação na cidade é outro aspecto que mostra que o projeto de remodelação da capital evoluía muito mal. A população reclamava da insegurança. A cidade está às escuras e os ladrões vivem à solta. A coluna Queixas do Povo publicava constantemente sobre o assunto. 4 de outubro de 1923. Há gatunos e não há iluminação, sobre a falta de iluminação nos coqueiros da Piedade. Ainda em 1923, falta de iluminação no Arco. Informa sobre falta de iluminação nas imediações de Nazaré e Barbalho. A falta de abastecimento de água era abrangente, um problema que ainda estava sem solução. O jornal À Tarde de 3 de outubro de 1922 lamenta: tudo seco, aspectos da avenida nos dias que correm. Mostra um agüeiro passando por uma avenida com seu burrico servindo a freguesia. Em 17 de março de 1923 saía a notícia: o flagelo da cidade. Como se pode viver sem água?
Não há remédio. O que era preciso para a cidade ter água? Notícia do À Tarde, já em 31 de janeiro de 1924. Tão preocupante quanto a falta de iluminação e a falta de água em Salvador foi a questão da saúde pública e a contenção da proliferação de doenças, que esteve na pauta governamental do primeiro mandato de Seabra, mas que a execução e a supervisão foi extremamente ineficiente, tanto por parte do governo quanto por parte da intendência, sempre insípida e apagada. Em fevereiro de 1920, o jornal Diário de Notícias, que visitou de surpresa a unidade da empresa de asseios da Fonte Nova, relata que só um forno funciona, e esse está em péssimas condições. O forno da unidade de caminho de areia não aguentou um volume de lixo, e a chaminé caiu de podre. Os funcionários da empresa estão em péssimas condições de trabalho, já que começam muito cedo e vão até o anoitecer, além de receberem muito mal pelos seus serviços. Era perceptível a imprestabilidade da empresa de águas e esgotos e da intendência no quesito de manutenção e instalação de canalização, como demonstra a coluna Queixas do Povo do À Tarde de 18 de janeiro de 1924, que diz: "Cano insuportável", onde relata a reclamação de residentes na ladeira da Barroquinha sobre estouro de um cano de esgoto e a falta de resolução do problema, já que a higiene municipal estava ciente do caso. A notícia do jornal À Tarde demonstra a incapacidade na implantação de rede de esgotos na cidade. Quem não tem cão? A falta de esgotos, vão se instalar poças fixas e lamenta sobre a deficiência do serviço de esgotos numa cidade como Salvador. A cidade sofria com serviços de profilaxia ineficientes, e o reflexo dessa ineficácia via-se no descontrole da proliferação de doenças como a peste bubônica e a febre amarela. Hospitais públicos da cidade careciam de cuidados e manutenções, os pavilhões do São João de Deus ameaçados de ruínas. Em 11 de fevereiro de 1924, o À Tarde leva ao conhecimento público o pardieiro em ruínas que vai ser demolido depois da campanha do À Tarde. Revelações da maior gravidade foram feitas, há pouco tempo, pela À Tarde, de referência ao imundo pardieiro que serve de hospital aos morféticos que ali curtem os horrores da moléstia, referente à lepra, e privações sem números. O jornal apela por inquérito administrativo. No dia seguinte, continua a dar informação do estado em que os pacientes da Casa dos Lázaros se encontravam. 6 dias a água e sal, a horrenda narrativa da Casa dos Lázaros. Durante o ano só foi lavada 2 vezes. As gravíssimas acusações da enfermaria. O protesto dos enfermos. As ruas de Salvador também mostram o descaso com os cidadãos que viviam em estado de miséria, sem albergues para passar as noites, sem assistência hospitalar aos enfermos, morriam à míngua, em total indigência. Em 5 de outubro de 1922, o jornal À Tarde noticia: "Pobres crianças". Em plena vadiagem pelas ruas das cidades, dá informação sobre crianças, a maioria pretas, que vagam pela cidade sem rumos. Não vão à escola, não têm assistência social, nem zelos do governo. Na falta de escolas públicas para as crianças pobres, os próprios cidadãos organizavam escolas para combater o analfabetismo. O desprezo aos desvalidos da cidade por parte do governo ramificava-se nos aspectos laborais. De machadinha em punho, os bombeiros, num momento, derrubaram uma centena de barracas nos terrenos do antigo arsenal. Os que trabalhavam no local não tinham como pagar o aluguel dos cômodos do novo mercado modelo. A imagem mostra as barraquinhas destruídas pelos bombeiros. Os pobres moravam mal. Os ranchos da gente pobre. Bairros que são aldeias abandonadas dentro da cidade. A reportagem diz: "Para se ver quanto valem os nossos administradores, basta visitar os bairros proletariados, de habitações baratas, onde moram os desprotegidos de fortuna, que ganham pão de cada dia labutando de sol a sol. O Estado e o município cobram-lhe impostos como as moradas nobres à avenida, e nega-lhes o conforto até de um calçamento de pedras brutas, até da simples passagem de carroças de lixo. As ruas são de lama no inverno e de poeira compacta no verão. Sofriam com aluguéis altos. Em 27 de janeiro de 1920, o Diário de Notícias informa: a carestia da morada, retrato da desapropriação que a remodelação instaurou. O jornal À Tarde diz, em 27 de novembro de 1922, é o que a cidade precisa: habitações higiênicas e aluguéis baratos.
A carestia de vida se estendia aos alimentos, como o café, o pão, dentre outros. O jornal à tarde de 1923 leva ao conhecimento popular que a nova lei orçamentária vem a agravar a crise. O governo passado, atacando as obras de vulto como fez, elevou consideravelmente as despesas públicas. O governo que lhe sucedeu tratou de cobrir o déficit, equilibrando os orçamentos. Os financistas chamados à análise da situação reputaram-na gravíssima. Foram então majorados os tributos, subindo o cálculo da receita a alguns milhares de contos a mais. Se o recurso, por um lado, é bom e fácil, de solução rápida, pelo outro, cria perspectivas sombrias à vida do pobre, já tão difícil, progressivamente encarecida como tem sido, agora agravada com todos esses novos impostos que recaem em mercadorias de necessidade indiscutível que ele, o pobre, afinal é que tem que pagar. 1924 chega trazendo ansiedade para a deposição de Seabra e seu desgoverno. O jornal à tarde de 17 de março de 1924 mostra a caricatura de Seabra diante do Forte de São Marcelo, assim como a tira de 28 de março de 1924 traça uma breve retrospectiva de como José Joaquim Seabra alcançou o governo do estado, relembrando o bombardeio de Salvador. No dia 27 de março de 1924, o jornal à tarde incita: já era tempo. O Sr. Seabra abandona o governo e embarca. O carregamento do Flandria. A tira informa que Seabra embarcaria no Flandria em direção ao Rio de Janeiro, sem passar a cadeira do governo a ninguém. No dia 28 de março de 1924, o estado da Bahia ganha um novo governador, o Sr. Antônio Góes Calmon, e Seabra termina seus dias em ostracismo e desprestígio.